Grande dia, mais um grande AGS Cast comunicando e andando. Nando, meu parceiro, hein? Vamos para mais uma. Hoje a gente está aqui num aquário, estamos nos sentindo aqui muito influentes, porque tem um monte de gente passando e nos olhando. E a gente é meio envergonhado às vezes, mas a gente gosta, no fundo a gente gosta. Meus caros, como nosso objetivo nessa parceria é sempre trazer gente mais inteligente, mais importante, mais influente que a gente trouxe hoje aqui uma grande estrela do segmento de contabilidade, de tributário, de várias informações importantes que para vocês são muito relevantes e que também a gente tem o prazer, e eu principalmente em nome da entidade, de saber que a Michele do Grupo IN, que é quem está aqui com a gente, que vai se apresentar logo mais, é nossa mantenedora na AGS, é quem mantém essa entidade fortalecida e levando aí o empreendedorismo para o Brasil e para o mundo. E além disso, obviamente, ela é nossa cliente na minha empresa, na Progend, né? Então, cara, eu tinha que trazer essa mulher aqui para que ela pudesse compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento. Nando, te apresenta, meu irmão. Antes de trazer a Michele para o nosso papo, ela se apresentar, hoje a gente vai falar sobre a reforma tributária para startups, pequenas empresas, enfim, o que vai mudar realmente e o quanto vai impactar as pessoas, aí os negócios daqui para frente. Acho que é uma jornada lenta que a gente vai sentindo, mas com certeza vai ter mudança. Antes de começar o bate-papo, deixar um abraço para quem nos assiste no canal Marketing. Toda terça-feira, 20h30, a gente está ao vivo. E esses episódios que a gente está gravando aqui na Gramado Summit vai estar aí ao longo da nossa programação, trazendo um conteúdo muito bacana de quem está passando pela feira, que é uma das maiores feiras de inovação aí do nosso Brasilzão. Michele, te apresenta para quem não te conhece a partir de hoje, para nossa audiência te conhecer. Tá bem, muito obrigada. O Estrela fica por conta dele, né? Ah, para. Mas meu nome é Michele Models, que sou empresária, contadora, andei uma empresa de contabilidade, o Grupo IN, que tem 3 pilares, né? Então nós trabalhamos com contabilidade, capacitações e consultorias. Temos esses 3 pilares muito fortes dentro da nossa empresa. 16 anos já aí de mercado, então consolidados já, uma empresa com 64 funcionários e trabalhamos com muitas startups, a gente atende e tem uma solução de contabilidade só para startups, então esse é o nosso universo também, a gente conversa muito com essa galera e tô aí para Essa é uma pergunta boa, qual é a diferença da parte tributária para uma startup e uma empresa tradicional? Não sei se tem diferença, mas o que diferencia uma da outra na parte tributária? Na verdade, alguns benefícios, né? Então, para as startups acaba tendo alguns incentivos, embora o governo tenha diminuído eles cada vez mais. Então, a gente acaba não tendo tanta diferença mais, né, como se tinha antes, mas ainda a gente consegue alguns caminhos aí para reduzir tributos. A própria pegada também da startup e por ser muitas vezes intermediadoras de negócios, porque cria um software, cria uma plataforma que intermedia, né, uma ponta e outra, a gente acaba tendo um olhar tributário diferenciado também. Então não se tributa todo o valor, se tributa só aquilo que fica com a startup. Entendi. E muitas vezes elas chegam para nós tributando toda a receita. Então a gente consegue aí também ter esse olhar ali macro para a parte da receita, principalmente tributária. E tem alguma especificação para me enquadrar como, se eu sou uma pequena empresa e eu tenho benefício como startup, tributariamente, como que eu me enquadro? Ou como que eu poderia me enquadrar pensando nesses benefícios? É possível? Existe uma lei, né, que trata da inovação e ali linka quais são as atividades que se enquadram nisso, e aí a partir dos quinais a gente faz essa análise. Entendi. Então é esse o caminho a primeira análise que se faz é essa, né? Olha para a lei e quais as atividades que a empresa está desenvolvendo para poder entender se ela se enquadra ou não como uma empresa de tecnologia. Uma questão até importante, Michele, da gente tangibilizar para a galera que está aqui, porque muitos sabem e outros não. Essa questão do governo ter o objetivo da simplificação dos tributos, de fato, ocorreu uma simplificação
desses tributos? Foram retirados alguns? Ou é tudo balela de marketing para vender mais tributo embutido? Como é que está isso? Qual é o cenário que a gente está hoje e o cenário que a gente vai para a aplicação de fato em 2027? Estamos falando da reforma, né? Isso. Sim, haverá uma simplificação, mas simplificação não significa diminuição. Boa. Então, acho que é essa clareza que a gente precisa ter. Muito pelo contrário, alguns segmentos, principalmente a área de serviços, é a que vai ser mais afetada, mais impactada com a reforma tributária, e haverá sim aumento de carga tributária. Então, a gente está falando aí do segundo maior IVA do mundo. Caramba. Que vai ser o Brasil, né? 28%. Nossa Senhora. E aí a gente vai ter uma chega mudança. A apavorar, é apavorante a gente mesmo. que é do serviço, velho, é absurdo. Então, a simplificação que está se falando e que está na pauta, de fato ela vai acontecer, mas ela é uma simplificação da forma de cálculo. Ela é uma simplificação na forma da operação dos impostos e dos tributos, né? Hoje a gente tem aí mais de 10 tributos que a gente calcula, e aqui a gente vai calcular um só. Então, essa é a simplificação, a forma de calcular, a forma de apurar, mas não significa redução de carga tributária. Entendi. Depende muito do segmento. Significa praticamente o aumento do Simples Nacional ali, vai ser abruptamente um aumento, né, cara? A gente vê que o real ali tem as suas peculiaridades, mas dependendo é o melhor modelo. E tem aquela questão ainda que no 2027 agora, as empresas que estão contratando de Simples Nacional, algumas, se não tiver aquele modelo híbrido de Simples Nacional, tu não vai conseguir descontar crédito, né? Exatamente. Como é que funciona isso aí? Então a gente a parte do Simples Nacional mudou, então a gente vai ter até setembro. Em setembro nós vamos ter que optar por qual tipo de regime do Simples Nacional que vai querer, o normal ou o híbrido. Então, dentro do híbrido, a gente pode tomar créditos, né? E gerar créditos tomar crédito não, vai poder gerar crédito para quem está comprando, porque o que vai acontecer? Com o crédito amplo, que é quando migrar para a reforma tributária, todo o regime, a gente vai poder tomar crédito de tudo, tá? Qualquer tipo de empresa. Quem é optante do Simples, as empresas optantes do Simples não vão gerar o crédito. Então, o que vai acontecer? Ninguém vai querer contratar nada de uma empresa do Simples, né? Então, de fato, há aí uma intenção de acabar com as empresas do Simples. Sim. Né? Para mim, isso é muito... Quero te matar, mas não vou te dizer. Exatamente. Então, aí o que eles fizeram? Então vamos criar aí um sistema, um meio termo, né? Então, tu opta pelo híbrido e tu gera o crédito. Mas tu gera o crédito só da parcela do imposto que está dentro do teu Simples. Tu não gera crédito do total da tua nota. Tá. É como funciona o ICMS hoje, né? Se tu olhar numa nota de produto de uma empresa do Simples, ele vem o valor que está sendo destacado de crédito de ICMS, mas é só uma partezinha, que é o que ele paga dentro do Simples Nacional, e não sobre o total da nota. E isso vai acontecer igual para IBS e CBS. No caso, só para dar continuidade isso aí, porque isso é super importante e muita gente veio me perguntar, e nada melhor do que falar com um especialista. Sobre esse modelo, Michele, de simplificação desse modelo híbrido ali, o que me falaram, e aí, vamos lá, se não for esses os valores, né? Hoje, mais ou menos, seria o Simples 15%, e aí, se adotasse o modelo híbrido, seria 15% mais 8% do modelo híbrido. E aí, existiria a opcionalidade de quando uma empresa, uma corp, contratasse essa empresa pequena ou empresa grande, mas que se enquadrasse no Simples, ele descontar somente dessa nota para essa empresa nesse modelo de pagar mais imposto, né? 15 mais 8. Ou não. Ou ao ele escolher o modelo híbrido, é todo esse imposto para todas as notas, tanto as que desconta crédito quanto as que não desconta. Qual é a realidade disso? Na verdade, o regulamento saiu agora, dia 29, né, o regulamento. Então, agora é que a gente vai ter exatamente a fórmula do cálculo, né? Nós estamos ainda estudando, são 600 artigos. Sim, normal, né? São 600 artigos, mas a lógica é que se tome o crédito de tudo, mas o meu entendimento ainda é de que não vai
vai ser possível. Então a gente precisa ainda tomar pé de como que o governo quer esse cálculo e o que ele vai gerar de crédito dentro disso, né? Então hoje isso ainda está muito no ar, mas assim que a gente se aprofundar dentro do regulamento que acabou de sair, a gente vai ter essa resposta. Essa composição de impostos que tu mencionou. Eu te dei um nó na cabeça. Tu me deu um nó, porque eu sou daqueles que, tipo, vem a guia ali, eu pago. E acho que muito empresário é assim nesse sentido. Como tu vê esse ponto de maturidade, pensando em startups, de que a preocupação dele é simplesmente chegou aqui e pagar, ou ele entendeu o que ele está pagando? Porque dentro do que tu trouxe nessa composição, cara, às vezes inviabiliza um negócio nisso. Totalmente. Lá vai inviabilizar o meu lucro muito. daqui a pouco é 8% vai pagar mais, era o que sobrava lá na ponta. Sim. Como fazer o empresário começar a entender essa lógica para surfar a melhor onda aí dentro do que ele pode, né? Dentro das possibilidades, ou daqui a um pouco, enfim, não vale a pena o teu negócio, né? Eu defendo que todo empresário deveria saber como que se calcula os seus impostos, né? E ter o seu contador ali perto, de braço dados e mostrando. Melhor amigo. Exatamente. O advogado e o contador, todo mundo precisa um dia. Então todos deveriam ter essa curiosidade, esse interesse, na verdade, porque isso impacta preço, impacta tudo, né? Caixa, fluxo de caixa. E hoje, nós, então, enquanto Grupo IN, nós estamos fazendo as simulações para os nossos clientes, já com esse olhar da reforma, porque assim, não adianta eu olhar só para a alíquota, eu preciso olhar hoje com a reforma a minha base de fornecedores, eu preciso classificar esses fornecedores, eu preciso entender qual é a tributação desses fornecedores, porque isso vai impactar diretamente se eu posso ou não tomar crédito. Eu preciso, quem vende produto, né? Preciso olhar para os códigos de classificação fiscal, preciso entender qual é a carga de cada um desses produtos. Então, assim, é um universo bem complexo, que depois, lá na frente, quando eu tiver tudo isso mapeado, até vai simplificar. Sim. Mas hoje eu preciso entrar para dentro, e o empresário tem que pegar o seu contador e sentar juntos e olhar tudo isso, porque tem toda uma base para se preparar antes, né? Então, se o meu fornecedor for do Simples Nacional, qual é o tipo de negociação que eu vou ter? Né? Qual o crédito que vai me gerar? Se ele não for, daí eu vou poder tomar crédito de tudo. Então, tudo isso precisa ser analisado antes. Então, o empresário ele precisa estar ciente de que vai ter sim que começar a olhar para isso, embora não goste, embora não queira, mas vai ter que estar com isso na ponta da língua também. A gente vive o universo aqui dentro desse mundo que a gente está aí nesses 3 dias dentro do Gramado Summit, que é velocidade, tecnologia e o que aparenta é que esse lado tributário, lado dos números dos negócios, assim, da contabilidade, parece que não acompanha essa velocidade. Tu acha que a reforma ela vem para acelerar isso? Vai ser uma forma do empresário conseguir facilitar, ou tu tá vendo mais dificuldade ou mais detalhes dentro dessa jornada? Olha, eu entendo que ela vai facilitar, porque agora tu vai ter o imposto por fora, né? O que antes tu tinha por dentro, e ninguém sabe o que está sendo pago ali dentro. Então, assim como em outros lugares do mundo, tu vai ter o valor do serviço ou do produto, vai ter os impostos, e aí tu vai ter o total do que tu tá pagando, né? Então, nesse sentido, eu entendo que ela facilita. O que eu acho é que a gente não está acostumado a ter isso como pauta. Então, quando eu olho a programação de 3 dias do Gramado Summit, não tem nenhum painel sobre reforma tributária, sobre tributação, sobre... Não tem. Tem sobre finanças, tem inovação, inteligência artificial, tudo. Menos impostos. Parece que anda separado. Exato. No fim é uma baita ponta dentro do teu negócio, exatamente, né? Então não estamos acostumados a olhar para isso, porque sempre se jogou essa responsabilidade para os contadores, que sempre apuraram, que sempre viveram esse universo sem envolver ou envolvendo muito pouco o empresário. E agora o empresário precisa estar ciente disso. Ele precisa mergulhar nisso junto com o contador. Não é mais uma responsabilidade só nossa, né? Antes a gente entregava só a guia. Agora não, eu preciso olhar para os teus produtos, eu preciso olhar para a tua cadeia de fornecedores. Isso vai mexer em preço de venda. Tem empresário que não sabe calcular o preço de venda. Michele, uma questão importante na linha que tu está trazendo, né? A gente enxerga que essas reformas todas, o objetivo geralmente
é melhorar as coisas, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, quando tu quer melhorar algo, tu acaba complicando as coisas. 2 pontos. Um deles, tu acredita que com essa reforma as pequenas e médias empresas irão perder competitividade no mercado em razão da burocracia? E o outro ponto, enquanto contabilidade, tu acredita que vai encarecer o serviço para a empresa no sentido de o trabalho do contador vai ser semelhante a um lucro real ou não? Ou ainda segue simples como é o regime simples? Bom, o simples não tem nada de simples, né? Já começa por aí. É o que eu falei, o simples é complicado. Não tem nada de simples. Quando a gente começa a explicar como que se calcula o Simples Nacional, aí os empresários entendem que não tem nada de simples. Mas vamos lá. A primeira parte da tua pergunta, que é sobre as micro e pequenas empresas, eu enxergo que elas serão sim afetadas, né? O que acontece a longo prazo, se a gente olhar para todo o período, né, de transição da reforma? A gente está agora implementando o sistema. O ano que vem cai PIS e COFINS, né? E já em 2027. E depois ela começa a tomar corpo. Então a gente vai sentir os impactos mesmo a partir de 27, janeiro de 27. E depois existe uma coisa chamada split payment, que vai tirar, né, todo mundo... Que já sai direto, né? Exato. Então, assim, isso vai ser retido na fonte pelo governo. O imposto vai ser retido na fonte. E a gente sabe hoje a realidade dos micro e pequenos empresários que acaba ou não pagando tributo, né, ou utilizando... Ou, por exemplo, nota, essas paradas. Eu recebi todo o meu faturamento e vou pagar só no dia 20 do mês que vem o meu imposto. Bem ou mal, isso é um capital que está girando ali dentro. No momento que eu tiro isso, como que fica esse pequeno empresário? Claro que é bom para o governo. Claro. É bom para o empresário que ele vai ter que ter uma outra mentalidade de que aquele dinheiro não é dele. Então, a partir do momento da implementação disso, ele não vai mais ver esse dinheiro, não vai mais passar por ele. Então, isso vai ser uma realidade que hoje ninguém está acostumado. O pequeno empresário vai sentir muito, porque isso afeta o caixa dele diretamente. E quem não tiver estruturado não vai conseguir. Ele vai ter dificuldades, perde o fôlego aí. Porque eu tinha antes 40 dias para girar esse dinheiro dentro da minha empresa. E agora eu não vou ter mais. Eu já recebo líquido. Sim. Então, esse é o primeiro impacto. Para nós, contadores, agora está sendo um momento de muito investimento. Eu já venho há 1 ano e meio investindo na reforma tributária. Com treinamento, com capacitação, com sistemas, criando produtos, fazendo... Então, a minha carga horária investindo nisso aumentou. Eu tenho também que capacitar os meus funcionários, logo isso encarece a minha mão de obra. Então, os contadores já têm um aumento de custo agora. Vai haver uma simplificação do nosso trabalho? Vai. Mas isso lá em 2033. Porque até lá eu vou ter que fazer nos 2 regimes. Total. Então, para nós, isso é um impacto muito grande. Nós investimos até agora, e a partir de agora eu tenho tentado repassar um pouco desse custo, né? A gente teve uma negociação agora de honorários, onde eu estou tentando repassar um pouco a mais, né? Então vai encarecer sim um pouco, mas depois o nosso papel ele vai ser muito mais desse parceiro estratégico do empresário para olhar para custo, preço de venda, que é de fato o nosso papel, né? O nosso papel não é apurar imposto. Sim. O nosso papel é estar ajudando o empresário na gestão, no cálculo disso tudo. Então isso vai ser bom para nós, eu enxergo com bons olhos, mas a gente tem um longo trabalho árduo até 2033. Acaba tirando um trabalho braçal e entrando a parte estratégica, isso, né? Mesmo. Dentro da jornada do contador. Exatamente. E comentou bastante sobre precificação, gestão de produto, gestão de estoque, que vai estar tudo envolvido dentro desse fluxo de caixa que vai se perder já na raiz, como tu disse. Tem algum cálculo hoje que tu enxerga que o empresário que está surfando aí sozinho, que ele possa utilizar para precificar melhor já a partir de hoje, em cima do que vem pela frente? Não tem. Porque antes a gente olhava para uma alíquota fixa, né? Agora eu dependo dos créditos. Então eu tenho que olhar muito
para o custo dessa empresa, eu tenho que olhar muito para o que ele tem, né, dentro da sua base ali de despesas para entender o que gera e o que não gera crédito. E por isso que as empresas de serviços serão mais afetadas, porque eu não tenho eu não compro, eu não tenho estoque. Logo, a minha despesa ela é muito menor, né? A minha base de custo fixo é muito menor que uma indústria, muito menor que um comércio. Então, e aí isso encarece. Mas a gente vai ter, se a gente falar em percentual, a gente sai aí de um IVA de 28. Se eu tenho hoje 11,33 num lucro presumido e eu tenho de 6 a 15 dentro de um Simples Nacional, nós, dentro das nossas simulações, já temos empresas que aumentam em 50% a carga tributária. Não, e aí tu pensa, né? Como é que o pequeno empresário vai conseguir se sustentar em um mercado global que tem imposto de tudo que é lado e ainda mais num cenário como esse? Isso, né? Aí. Michele, essa mudança toda, porque a gente se ateve muito à questão do Simples Nacional. Essa questão da mudança, ela vai impactar também o real e o presumido da mesma forma, então com tanta intensidade, ou não? A gente está falando aqui de que essa simplificação ela cabe para o Simples Nacional e o resto vai conseguir seguir da mesma forma? Ela impacta menos o lucro real, porque já tem uma sistemática de débito e crédito, tanto para PIS e COFINS quanto para ICMS. Mas impacta, porque a base é maior, né? O percentual é maior na reforma tributária, mas impacta mais lucro presumido e Simples Nacional. Então, sim, essas são as que impactam mais. Mas o lucro real não pode achar que porque está no lucro real está tudo certo. Sim. Também depende muito do segmento. E a gente também vê, dependendo do nicho de mercado, tu vai ter que obrigatoriamente te enquadrar no real ou no presumido, né? Tem coisas que tu não tem opção. Exato, e principalmente quem trabalha com B2B também precisa ter um olhar mais atento ainda. Sim, isso por causa do desconto dos créditos. Exato. Né, Michele? Exato. Isso vai ser um argumento de venda e de retenção de cliente gigante, né? Sim. Para aqueles que, cara, tu vai poder descontar crédito comigo e com outro tu não vai conseguir. Não vai conseguir. Então isso até impacta no caixa da empresa, né? Michele, aproveitando e emendando um pouquinho, por uma startup, já que a gente está no ambiente de inovação, a gente fala muito sobre isso, em que momento a startup precisa se preocupar com uma estruturação financeira? Isso de fato é importante, é relevante, ou ele precisa construir um negócio e depois, depois, quando ele estiver entrando nota e saindo nota, ele se preocupar com isso? Não, na verdade ele deveria se preocupar no momento -1, né? -0. Para ver se vale, né? No -1, para ver. Decisor, né? Eu digo sempre, ali quando tu tá fazendo a viabilidade do negócio, é que tu já deveria estar com o contador junto, pensando na carga tributária e em toda a questão financeira. A gente tem vários estágios, né, de startups que chegam para nós e quando chegam a primeira rodada ali de investimento, gente, sempre o investidor vai querer o quê? O balanço, vai querer o balancete, vai querer as informações financeiras, análises, né, financeiras e contábeis. Então, se não tiver isso, não consegue grana, não consegue entrar nesse meio, né? Então, para essa área de tech, a gente precisa olhar muito já desde o início. Tem que estar junto, já tem que estar com isso organizado, por menor que seja, né? E a gente vê muito essa desorganização por ser cultural ainda, de primeiro, né, eu vou pensar no produto. Tu faz, depois tu arruma. Exato, depois eu vejo isso, mas só que aí isso tu perde competitividade, tu perde o timing né, de ter uma oportunidade boa aí de captação por não ter a contabilidade. Pensando nessa parte da startup, que ela não se preocupa inicialmente, quando vem uma rodada de investimento, uma parte é retida dentro dessa jornada também na parte tributária? Como é que funciona? Tu diz de imposto sobre esse... Não, aí não tem imposto sobre esse investimento, não né? Tem sobre o investimento. Não tem. Entra como um capital de... Exatamente. Aí social. Ou para futuro aumento de capital, né? Depende muito do tipo de contrato que se fez, mas geralmente é para futuro aumento de capital ou com um prazo aí para devolução, né? Uma questão, até aproveitando, a gente está eu até publiquei um conteúdo mencionando a ditadura do hype e a negligência do básico bem feito. Porque, cara, tá todo mundo no famoso FOMO, né? Eu tô perdendo a inovação, eu não posso ficar de fora, tá tudo rodando e eu tô meio numa mar aberto.
Com o surgimento da IA, Michele, cloud, agentes de IA. Ontem eu estava no evento da AGS e conheci, acho que umas 13 startups que estão com agentizações de IA, que são agentes que criam agentes para ter na tua empresa. Sim. Como é que tu acha que isso vai impactar o setor contábil e tributário? Tu acredita que as empresas, elas necessariamente precisam conter inteligência artificial ou vão quebrar? Como dizia o fundador da Microsoft, Bill Gates, nos anos 2000. Existem só 2 tipos de empresas no mundo: as que estão na internet e as que já não existem mais. Tu acredita que essa tese ela ainda é válida agora com o surgimento de IA? Olha, eu acho que quebrar, aí eu já acho um pouco forte, né? Sim. Então, é que a gente gosta de conversas polêmicas. É pra dar hype aqui. Acho um pouco forte se quebrar, sim. Mas sim, a gente vai ter isso como um diferencial competitivo. Então, se eu olhar para uma empresa de contabilidade que não tem inteligência, não aplica inteligência artificial, não está automatizando os seus processos de alguma forma, porque a nossa atividade é muito operacional e repetitiva. E para isso, a IA vem para resolver. Então, não é que aí dentro da nossa área está se falando muito de que o contador vai acabar, de que não vai existir. Todos advogados, falando médico. Todo mundo vai poder fazer a sua contabilidade em casa, né? Sim. E essas coisas todas. E, na verdade, não. A gente vai ter ferramentas para fazer aquilo que é repetitivo e que toma tempo. Mas quem vai analisar? Quem vai ver se aquilo ali está certo? Quem vai conferir? Quem vai dizer para o empresário qual o melhor caminho que ele tem que tomar? E esse sempre foi o nosso papel. E eu acho que nós, contadores, a gente tem caminhado nos últimos anos para essa valorização da nossa profissão, no sentido de mostrar para a sociedade e para os empresários qual é a importância do nosso trabalho, que não é só fazer a guia. Sim. Fazer a guia o robô vai fazer, a IA vai fazer. Então, a gente... claro que uma empresa grande, qualquer empresa de contabilidade, não precisa ser grande, se ela não investir nisso, ela perde a competitividade, porque obviamente que o preço desse trabalho competitivo repetitivo vai cair. E aí eu preciso estar preparada para isso acontecer, né? Sim. Esse ponto é interessante. Esse dia eu estava vendo um cara relevante na parte de inteligência e ele falou de 3 coisas na hora de tu construir uma IA, que é custo, que vai ter para fazer, o risco, que acho que tu trouxe aí, que é... Não dá pra te fiar em números 100% na IA. Pergunta sobre a tua tributação 3 vezes pra ela, vai te dar 3 números diferentes. Sim, hoje. Total. E quanto aquilo ali vai te economizar realmente de tempo no trabalho braçal, porque daqui a pouco tu faz um negócio gigantesco pra te diminuir, sei lá, muito pouco no mês. Exato. Vale a pena eu investir, correr esse risco por uma coisa tão pequena? Então acho que essa tríade aí é muito relevante nesse momento que a gente tá de qualquer um cria uma IA, qualquer um faz um sistema que vai revolucionar o mundo. Mas dentro dessa tua jornada, que chega muita startup para ti, qual o principal erro que eles cometem que tu consegue identificar e deixar como dica para quem tá começando, além da que tu já trouxe, né? Tipo, pensa no menos um antes de tu abrir se vale a pena, mas ela que já andou, que pensou primeiro no produto, como ela pensar alguma forma, uma dica para ajustar antes que seja tarde, antes que tu perca dinheiro ou inviabilize um negócio que tu já evoluiu e investiu tempo. O principal erro que eu vejo é não ter pensado na tributação na fase do plano de negócios. Esse é o principal. A maioria acaba abrindo no Simples Nacional, porque é o sistema mais barato, mais fácil, e depois migrar isso para um lucro real, que é onde vai de fato te gerar créditos e baixar a tua carga tributária dentro da jornada da startup, é mais complicado, porque quando tu tá no Simples e migra para outro sistema, tu não toma crédito daquele passado, daquele prejuízo que tu teve, que tu acumulou. E uma empresa de tecnologia, ela investe muito no início, não tem lucro, né? Até agora não chegou nenhuma para mim que já estava rampando. Exato, muito pelo contrário. E aí isso não foi pensado lá no início, né? Então é trazer esse penso estratégico de encargos, de impostos, de tributação e preço antes do negócio acontecer. Essa questão de pensar antes, né, Michele? Tu acredita, ainda vai existir no Simples Nacional o fator R
ou ele vai deixar de existir nessa nova simplificação? Por enquanto não mudou nada. Nada? Nada. E por que é vantajoso algumas startups se enquadrarem no Fator R? Porque tem aquela questão, né? Se tu tirar Prolabore, tu entra no Fator R e aí tu consegue descontar valores. Sim. É que dentro do Simples Nacional a gente tem as tabelas, né? Os anexos, que é as tabelas de tributação. Os serviços, né, que é o tipo de serviço que acabam enquadrando as startups, está no anexo mais caro do Simples Nacional, que já começa em 15%. Sim. Que são as atividades intelectuais, profissionais, né, regulamentados, enfim, e prestadores de serviço dessa área. E, obviamente, o governo pensou dessa forma. Bom, se é um nicho de mercado onde eu tenho a maior contratação de mão de obra, porque são prestadores de serviço e logo a gente precisa de mais mão de obra, ficar dentro do Simples para o governo não é vantajoso, porque eu não recolho a parte do INSS da empresa. Bom, então para este nicho aqui eu vou criar o Fator R, ou seja, quanto mais mão de obra tu contratar, tu utiliza o Fator R para reduzir a tua carga lá para 6%. E isso tem que ser acima, a tua folha tem que ser acima de 28% do teu faturamento. Então, essa é a regrinha do Fator R. Por isso que quanto mais mão de obra tu contrata, e aí isso entra o Prolabore do gestor também, se ultrapassar os 28%, tu reduz a tua carga. Por isso que é vantajoso. Né? E a regra não muda. A regra do Simples Nacional não vai mudar. Ou tu vai ser híbrido e vai poder gerar o crédito para o teu cliente, e as outras regras não mudam. Boa. Michele, caminhamos para o fim do nosso primeiro episódio aqui na Gramado Summit. Em 5 anos, vai ser mais amigável empreender no Brasil? Ou tu acha que vai seguir nessa parte tributária, essa entrave que a gente tem aí, né, dentro dessa jornada empreendedora, para quem está abrindo, é um desafio a parte tributária, mas com tudo isso que a gente está vendo que vai mudar, vai ser mais amigável, tu acha? Eu não diria amigável, porque a gente está falando de Brasil, né? A gente está falando de Brasil, então não acho que seja amigável, mas eu acho que vai ser mais claro. Né? Então, hoje o empresário ele não tem a clareza desses encargos, desses impostos, é um emaranhado de coisas. E o momento que tu tira tudo isso e vira é muito mais claro, é muito mais fácil de entender. Então, nesse ponto eu entendo que haverá uma clareza, né? Agora, amigável nunca vai ser, porque se aumentar a carga tributária, isso não é amigável, né? Sim. Então, é o simples que é complicado, como a gente fala, né? Tem um amigo meu que é cliente também, ele sempre falava assim, Rodrigo, a única certeza que a gente tem no Brasil é que vai mudar. A cada 4 anos. A cada 4 anos. Não, assim, vai mudar, entendeu? Então se preparem, sejam resilientes, sejam constantes e disciplinados, porque vai mudar, e empreendedorismo é isso, é tu ser resiliente nessa roda de fogo aí que a gente vive o tempo inteiro. Meus caros, o bom é que tem pessoas como a Michele para nos ajudar. A gente, é o que eu digo, a gente traz pessoas melhores que a gente para justamente levar cada vez mais conhecimento, porque esse é o nosso Fator R, Fator J, Fator todos aqui. Essa sopa de letrinhas. Porque é complicado, mas no fundo, com grandes especialistas como a Michele aqui, com o Grupo IN, funciona. O trabalho deles é facilitar a vida de vocês. Então, assim, se aproximem do Grupo IN, busquem mais conhecimento a respeito. Reforma tributária, pessoal, não é papo de futuro, é papo de presente. Já está acontecendo. Então, se preocupem agora para que depois vocês possam descansar e dormir de noite, porque o empresário, às vezes, ele não dorme. Conhecimento próprio, né, cara? Isso aqui é experiência própria. Quero agradecer mais uma vez nossos mantenedores, Grupo IN, Fruc, Vibe, Lab Fê Comércio, uma galera de parceiro que tem com a gente aí. Nossa parceria Comunicando e Andando. Seguimos a caminhada. Se fortalece cada vez mais, trazendo gente maior que a gente, porque é assim que a gente cresce. Michele, considerações finais, como as pessoas te acham, e vamos em frente aí para mais um. Tá bem. Primeiro, agradecer a oportunidade, o espaço. Foi um papo bacana, gosto bastante. E é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Também. GS, né?
nosso parceiro e a gente enxerga aí uma grande parceria no sentido de poder ajudar e estar mais próximo das startups. As nossas hoje são todas de São Paulo, né? Uma curiosidade. Curiosidade. Né? E fomos contadores do Gympass, então legal. Até do momento zero até eles internalizarem nosso grande case, e temos grandes empresas aí de tecnologia na nossa carteira. Então temos muita bagagem, muita experiência também para poder ajudar os empresários. E aí podem nos achar nas redes sociais, o Grupo IN, né, o nosso Instagram e o meu Instagram também, @MichelleModelski. Então, ficamos à disposição e podem me procurar, assim que eu sempre vou poder ajudar vocês também e o pessoal que quiser. Segue lá, porque às vezes um post pode salvar sim o teu negócio. Eu acredito nisso. Sim, é aquela dica que faz a diferença. Total. E a gente segue a nossa caminhada. Pra ti que tá nos acompanhando, curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, que é pra isso que a gente tá aqui no Gramado Summit e em qualquer lugar desse estado aí, junto com a ZS. Vamos em frente. Vamos lá. Sempre. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.